Boa tarde, mulher de Deus, graça e paz. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Glória a Deus pela nossa vida, glória a Deus por esse momento. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a pastora Luana França. Esse é o momento do devocional Eu Me Disponho. Se você já está inscrito aqui no canal, você já sabe que aqui a gente tem 3 programações, pelo menos diária, que é a oração da manhã, esse momento do devocional, a oração da tarde, da noite. E também temos as lamparinas de palavra, que são reflexões que o Senhor nos entrega. E no momento que Ele vai entregando, eu vou publicando. Então, não pode ser que hoje tenha, pode ser que não, pode ser que tenha amanhã, pode ser que amanhã tenha 2, enfim, o Senhor vai entregando, eu vou publicando. E glória a Deus por isso, porque aqui, irmã, se você já não está inscrita no canal, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui a gente fala de Jesus de manhã, a gente fala de Jesus de tarde, a gente fala de Jesus à noite. E toda a ministração, toda a palavra aqui ministrada, tudo que for liberado aqui tem base bíblica. Não é eu acho, não. É Bíblia. Por isso que eu sempre falo para as irmãs, busquem conhecimento na Bíblia, porque o próprio Espírito Santo de Deus testifica a verdade dessas palavras. Glória a Deus. E se você não está inscrito, agora eu te convido a se inscrever. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações e clique em todas para você receber a notificação do YouTube toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Aí você não vai perder, vai ser edificada, vai construir um relacionamento com Deus através dos vídeos que nós publicamos aqui. E olha, irmã, eu quero pedir assim pra vocês, encarecidamente, dê sempre um likezinho aqui no vídeo. Dá um like uma vez só, que se você der 2, você deu, e depois você dá outra, sai. Então dá um like só no vídeo aqui, porque esses likes, eles ajudam a deixar o vídeo mais viralizado, ele fica mais exposto na plataforma do YouTube. Essa é a verdade, porque as pessoas entendem que o conteúdo é bom. E fala de Deus, irmã. Tem que ser, a gente tem que realmente, né, dar abertura para a palavra do Senhor, porque tanta gente carente de receber a palavra de Deus. E eu vejo muitas pessoas pregando religião, muitas pessoas pregando, eu sei, mas Jesus veio falar de Deus. Quando Jesus passou por essa terra, era Deus, né? As pessoas estão carentes de palavra verdadeira, sabe? De palavra que às vezes vai ser uma palavra muito agradável, vai ser uma palavra muito mansa, mas às vezes é uma palavra que dói. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Atente-se às palavras que só te agradam, porque o que só te agrada, se você for ler a Bíblia, que eu sempre falo para as irmãs aqui, porque a palavra do Senhor já diz, né, na Bíblia, que por falta de conhecimento o povo pereceria, e é verdade. Se ler a Bíblia vai ter coisa que vai te confrontar. Então não é sempre agradável. Por quê? Porque a gente está sempre pecando, a gente é pecador. Nós somos pecadores. Pastora, você está dizendo para mim que você é pecadora? Eu sou. Mas você acha que eu sou o quê? Perfeita? Não. Só que eu sou uma mulher que busca todo dia aquele que é perfeito. E dentro dessa busca, o Senhor, Ele vai forjando o meu caráter, Ele vai tirando aquilo que me afasta da presença dEle, Ele vai colocando mais da presença dEle. Mas a gente tem que buscar todo dia a palavra verdadeira que está na Bíblia, aqui, ó, que sara, que cura, que restaura, que renova. Essa é a palavra verdadeira, a palavra de Deus. Glória a Deus. E agora eu quero pedir a Deus direção, porque o Senhor vai trazer uma palavra maravilhosa para nós. Deixa eu já até ver aqui, ó. Se você tiver com a sua Bíblia aí, vai estar em Provérbios 3. Então, se você já tiver com a sua Bíblia, já sabe que vai abrir no livro de Provérbios. Mas vamos pedir para Deus direção? Vamos lá? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, glorificamos o Teu nome e agradecemos o Senhor por este momento, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui, Senhor, para receber mais do Senhor, para sermos direcionadas. Por isso, meu Deus, que eu não venha falar nada de mim, mas que eu fale aquilo que estiver de acordo com a Sua vontade, que o Senhor venha usar a minha vida com o Teu poder, com a Tua autoridade, que a palavra viva e eficaz, que sara, que cura, que liberta, seja ministrada aqui nessa tarde e alcance os corações da forma como o Senhor deseja alcançar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Olha só. Então pega a sua Bíblia, não seja a mulher que abre a Bíblia só no dia de hoje, hein? Na hora do devocional, ou só no domingo, quando você vai na igreja. Irmã, vamos começar a buscar a presença de Deus em casa. Ai, mas eu não tenho... Não tem desculpa, irmã. O Senhor, Ele coloca aí várias condições. Tem Bíblia digital, tem que nem eu uso aqui. Eu tô com 2 Bíblias perto. Eu tô aqui, essa aqui que eu amo. E eu tô aqui, na frente do computador aqui, que eu uso também a Bíblia digital, porque aí eu posso alternar e mudar rapidamente. Se eu precisar falar sobre algum assunto, me ajuda bastante. Então você tem várias opções, você tem celular, você tem notebook, você tem... Não sei se no relógio, não vi ainda, gente, aquele smartwatch lá, que ele parece um monte de coisa, né? Sei lá, eu sei que tem tantas opções
que antigamente as pessoas era só, né, um pequeno pergaminho. Hoje não, você tem opções aí diversas para buscar a palavra de Deus, para se aprimorar, para conhecer, para estreitar o relacionamento entre você e o Senhor. Então faça isso sempre que você puder, porque a sua vida espiritual é sua responsabilidade. Glória a Deus. Olha só. Então vamos lá para o livro de Provérbios 3, versículos 5 e 6. Eu vou ler para você agora. Ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento, reconhecendo em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E sabe sobre o que a gente vai falar? E a gente colocou e o Senhor nos trouxe essa passagem bíblica sobre perseverar até você ver o cumprimento do seu plano, do seu sonho, do seu projeto. Mas só persevera quem leva esse versículo aqui à risca, quem confia no Senhor de todo o seu coração. Porque a perseverança é uma fé que só quem confia plenamente consegue alcançar. Não adianta você dizer que tem fé e na hora que dá a primeira estremecida você já desistiu do negócio, porque, não é pra mim. Não sei o quê. Porque aqui, vamos lá começar já falando. Eu já fiz isso. Eu acredito que todas aí, sem exceção, que tá vendo esse vídeo agora, em algum momento você fez planos, você programou alguma coisa. E é muito engraçado que quando a gente, por exemplo, a gente faz um plano, a gente sonha com alguma coisa, faz um projeto de vida, a gente estipula, né? Uma data, uma condição para acontecer, como que vai. A gente faz todo um caminho, né? Assim. Só que no meio de tudo isso que a gente começa a programar, você não coloca assim, ó. Mas nesse período eu vou ter que mudar um pouco. Eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ter que deixar de ser assim, eu vou ter que deixar de ser assado. Nós programamos, nós pensamos em absolutamente tudo. Pensamos no resultado, que, claro, sempre a gente quer bom, né? A gente pensa, não, e aí quando eu conseguir isso, nossa, vai ser assim pra mim, vai ser assado, não é assim? Mas você nunca programa e pensa assim, mas eu vou ter que mudar meu caráter pra poder aproveitar bem isso. Mas pra isso dar certo, eu vou ter que mudar a minha forma de agir diante dessa situação. A gente nunca faz planos e sonhos pensando que a gente vai ter que mudar em algo, ou em algum cenário, ou em algum momento, para poder conseguir a conclusão disso. A gente nunca faz isso. Se você disser que você já fez isso, você vai ser assim, rara exceção, porque eu, pelo menos, eu nunca planejei nada achando que quando chegar nesse momento eu vou ter que mudar a minha atitude de A para B. E eu vou ter que mudar meu comportamento, minha postura, meu caráter, eu vou ter que ficar mais... Não. Você faz os planos, mas você não pensa no que você, sabe, no que você vai ter que mudar, no que você vai ter que mexer. Não. Porque faz parte do nosso limite humano. Até porque a gente nem sabe se o dia de amanhã chega. Começa por aí, né? Mas Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. E é por isso que muitas vezes as pessoas desistem. Primeiro porque eu não confiava de verdade. Porque eu já desisti de algumas coisas. Sério, pastor? Sério, eu já desisti. Exatamente porque eu não confiei de verdade. E é então que entra Deus e as suas maravilhas, né? Entra Deus e as suas maravilhas. Porque, existem muitos sonhos que nós planejamos, por isso que vem aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Olha lá, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Quando a gente confia em Deus da boca para fora, o que acontece? A gente, naquele cenário, a gente começa a fazer nossos planos, nossos projetos, e aí o que acontece? As coisas você começa a tendenciar para não acontecer dentro do estereótipo que você estabeleceu. E aí você começa a ficar desanimada, até que você engaveta. Tem gente que engaveta, tem muita... gente, o que tem de mulher que estão engavetado. Por quê? Porque começou, na metade parou. E por quê? Porque era um sonho só seu. Era um sonho humano. Pastora, mas era uma coisa tão boa e ia beneficiar tanta gente. Isso é você que pensa. Tem coisas que a gente sonha que acontece. Tem coisas que a gente sonha que acontece
menos. Tem coisas que a gente sonha que acontece superior, tem coisas que não acontecem. E só Deus sabe explicar por quê. Mas olha só, quando a palavra do Senhor diz que você não se apoia no seu próprio entendimento e confiar no Senhor mesmo, que Ele vai endireitar as suas veredas, olha, isso aí, e Ele endireitará as suas veredas, ou seja, para o seu sonho acontecer, às vezes muitas coisas precisam ser mudadas. E é isso que necessita de que você tenha em evidência confiança no Senhor ao ponto de você perseverar até acontecer. Porque existe duas extremidades, entendeu? O A e o B. E entre essa extremidade existe um caminho a ser percorrido. O plano, o sonho, o projeto e a concretização do mesmo. E é esse caminho que é necessária a perseverança. O problema é que quando a pessoa confia em Deus da boca para fora apenas, ela para no meio do caminho. Ou bem no começo do caminho. Tem pessoas que põem o pé, já sente o primeiro nível da dificuldade e já desistem, tá? E isso é que separa as pessoas quando Deus olha das pessoas que apenas desejam as coisas, das pessoas que realmente confiam em Deus de verdade. Porque essa confiança em Deus faz você perseverar quando você não vê absolutamente nada. Nós sonhamos muitas coisas, mas o realizador de sonhos é Deus, é Ele que realiza. Não é o homem que realiza, não somos nós que realizamos. Não, eu sonhei em ser isso e aquilo com a força do meu braço, eu estudei, eu concretizei. Você concretizou porque você teve vida e saúde, você respirou, Deus te deu condições para você poder fazer isso, amada. Acredite, você nunca conseguiu nada com a força do teu braço. E o que você diz, pastora, daquelas pessoas que não têm a mesma fé que a gente e conseguem muitas coisas? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Um exemplo muito claro que o meu bispo sempre fala no altar, ele fala o seguinte: quando as pessoas, ele ainda usa assim, ó, às vezes você vê pessoas que são filhos das trevas prosperando e o crente não prosperando, porque o crente, ele fica assim, eu confio em Deus. E o outro é ágil, vai lá, estuda. Ele ainda usa esse exemplo assim de vestibular. O crente quer passar para medicina. O cara que diz que é ateu quer ser médico, quer passar para medicina. O crente vai lá, fala, eu confio em Deus, Deus proverá, mas não abre um livro, não estuda, não dispensa um momento do seu sono, do seu descanso para poder correr atrás, esperando em Deus. O outro passa várias noites em claro, come livros, faz cursos, tudo que aparece ele tá atrás, vai lá, passa no primeiro lugar. O outro que é crente não consegue passar. Aí fala, porque Deus não quis. Não é Deus não quis, você não quis. Entende esse exemplo? O fato de a gente dizer que confia em Deus não é dizer que você tem que ficar inerte esperando em Deus. Não, confia em Deus. E quem confia em Deus vai utilizando todos os recursos que aparecem até eles se esgotarem. Porque quando o recurso se esgotou é porque Deus meteu a mão e falou, agora eu tô terminando pra você o negócio aqui, ó. Pá. Entendeu? O que muitas vezes, quando nós falamos assim, descansa em Deus. Descansar em Deus não é fique inerte em Deus. Não é isso. Inércia é algo que o Senhor mesmo não aprova. O Senhor espera de nós que nós venhamos nos movimentar, que nós venhamos ser mulheres ativas, que nós façamos a nossa parte. Sonhar apenas não basta. Nós temos que ser mulheres que são provedoras de ações que movem o coração de Deus para a realização desses sonhos. E eu digo para você, na maioria das vezes esses sonhos acabam sendo superiores àquilo que a gente queria, porque Deus ele é tão superior a nós que nós não temos condições de sonhar 10% do que Ele sonha para nós. O único problema é que quando nós achamos assim, vamos descansar em Deus, cruzar os braços, achar que porque você fala que você confia em Deus, vai mudar alguma coisa. Não muda. O que muda é o que você, a ação que você tem diante, porque o caminho, ele é longo. E parar para achar que Deus vai te colocar num esteiro e te levar até lá, não vai fazer você alcançar o seu sonho. É justamente a caminhada e o processo durante essa caminhada que vai mudar você,
No momento em que você estiver cansada e tiver que continuar andando, no momento em que vier situações de afronta, sabe? Durante essa caminhada, imagina um filme. Vamos lá. Você tem aqui o ponto A, onde você tem que sair porque você sonhou aqui. E aqui é o ponto da realização do teu sonho. Ó, a realização do teu sonho e tua caminhada já tá em nível diferente. Reparou? Porque você nunca vai sonhar para menos, né, irmão? Mesmo que a gente fale, mesmo que eu fale aqui que nós somos limitadas, nós nunca vamos sonhar para menos. A gente sempre vai sonhar para mais. Tô certo ou errada? Pelo amor de Deus, hein? Que não seja o contrário. Então, você já tá o seu sonho já tá num nível diferente do que você se encontra hoje. Então, existe uma linha de caminhada. Imagina um filme. Uma estrada muito longa que vai te levar até a realização desse sonho. Nessa estrada, você tá caminhando. Você começou a caminhar, você tá com o gás todo, começou a caminhar. Aí começou a chegar o sol, você começou a cansar, suar. E teve sede, e teve fome, e tá caminhando. Aí anoiteceu, aí vinha aquela brisa, aquele frio, e você tá caminhando. Aí é chuva, e a tempestade, e daqui a pouco vem sol, e a estrada de terra, e aquela poeira, e você tá cansada. Imagina, essas são as adversidades. Chuva, sol, tá? Isso é um exemplo. Eu estou figurando uma situação para que você possa entender que esse objetivo, ele não pode ser alcançado se você apenas sonhar e ficar aqui parada. Porque sabe aquelas esteiras que tem nos aeroportos que levam as pessoas para o outro lado? Isso não existe na vida espiritual. Você tem que fazer um esforço. Você tem que buscar, você tem que fazer por onde, você tem que demonstrar a Deus com as suas obras, com as ações que você tem, que você acredita até o último minuto. O meu bispo fala uma coisa muito, assim, é muito forte o que ele fala. Ele fala, ou Deus me honra, ou Deus me leva, porque eu não vou desistir, porque eu não tenho outro caminho, eu não tenho plano B. Ele sempre fala isso. Ele fala, eu não tenho plano B, eu vou fazer... Eu não vou desistir. Ou Deus me honra, ou Deus me leva. Não tem como. E a gente tem que ter uma fé dessa forma, irmã. Ou Deus nos honra, ou Deus nos leva. Porque se a gente projetou, se a gente planejou, e a gente vai... Quando a pessoa expressa, o Deus me honra, o Deus me leva, ele não tá parado esperando Deus levar ele. Ele tá agindo, ele tá correndo atrás, ele tá indo, ele tá fazendo o que é necessário. Então aqui nessa passagem, simplesmente Deus está falando, confia em mim. De todo o teu coração. Voltar lá. Olha só. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoie no teu conhecimento, não te apoie na tua força, porque você é frágil. Mas quando você estiver fraco, o poder do Senhor vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E aí você vai se fazer forte, não porque você... é a super mulher ungida? Não, mas porque o Deus que você segue é o Deus Todo-Poderoso. E aí, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Mesmo que esses caminhos, olhem, estejam vazios, você não está vendo nada. Você está só vendo estrada e comendo terra. Você tem certeza, convicção de que Deus agirá, moverá céus e terras, e as coisas acontecerão. Ele vai endireitar as suas veredas. Nesse momento que você está caminhando, que você está com convicção, o Senhor, ele vem acertando esse processo, esse cansaço. Deus vai renovando suas forças. Deus vai trazendo para você um espírito novo. Novidade de espírito, muitas coisas serão acrescentadas durante todo esse processo. Porque quem realiza os nossos sonhos e quem idealiza sonhos para você é Deus. O homem, ele pode até falar, eu sonho para você isso. Pai e mãe pode até sonhar. Para os filhos, muita coisa, mas nós não temos condições humanas para realizar muitas coisas, irmã. Qualquer coisinha nos limita. Às vezes a gente quer tanta coisa, vou usar um exemplo tão clássico, que pai e mãe que sonha tantas coisas em dar para os filhos e fazer para o filho, mas qualquer intempérie financeira atrapalha. Não é assim? Com Deus não tem, amada. Com Deus não tem intempérie financeira, saúde. Com Deus não tem. Deus é perfeito. Aquilo que Deus idealizou para você se cumprirá dentro do tempo dele. Dentro dos propósitos, dos princípios dele. Que são, muito melhor do que o nosso. Muito melhores do que o nosso. Então, assim, tenha algo no teu coração que realmente vá te levar a se movimentar. Deus não realiza sonhos para quem desiste no meio do caminho.
Quem para não consegue alcançar em Deus a graça dessa manifestação, de realizar. Não. Ele cumpre promessas na vida daqueles que permanecem fiéis, mesmo quando o vento é contrário. Porque a pessoa que permanece, essa pessoa que persevera, é a pessoa com quem Deus tem aliança. Quem desiste, quem para em qualquer situação, não consegue alcançar o favor de Deus. Deus pode até olhar querendo abençoar, mas não alcança o favor de Deus. Então persevere, lute, não se dê por vencida, não desista dos teus sonhos, não espere que o irmão fulano vai te ajudar, não. Espere no Senhor, confie em Deus, persevere, tá? Se você falou, pastor, olha, eu realmente engavetei sonhos, pois você volte nessas gavetas, abra essas gavetas, tire esses sonhos para fora, desengavete esses sonhos. Entre em oração com Deus, lance nas mãos do Senhor esses sonhos. Fala para ele, Senhor, me dá força e perseverança para continuar essa caminhada, até que o Senhor concretize esses sonhos, ou que não estiver de acordo com os teus princípios, que o Senhor arranque do meu coração o desejo, colocando em mim um coração manso e obediente, para que eu possa entender que esse sonho não faz parte do seu e que o Senhor está preparando e idealizando para mim algo muito maior. Deus não quer que você se canse de esperar por coisas que talvez não estejam dentro dos propósitos dele para você. Ele quer que você busque nele com intensidade, para que você tenha o discernimento e entender que tem sonhos que você gerou dentro de você, que são seus, que são muito humanos e que não estão dentro do que ele estabeleceu. Mas os ideais dele para você são muito maiores. Então, se apoie em Deus. Coloque seus caminhos nas mãos do Senhor, para que ele venha endireitar as suas veredas, para que ele venha endireitar os seus caminhos, para que ele venha trazer a proporção de transformação que você precisa nesse processo, para você viver com intensidade aquilo que ele tem para te entregar. Glória a Deus. Olha só, eu quero que você entenda que, eu coloquei até aqui, ó, sonhos se realizam quando a fé se mantém viva, mesmo em meio ao silêncio. Quando o coração permanece crendo que Deus não esqueceu. Então, quando eu falei para você, desengavete os teus sonhos, mesmo que esteja assim um silêncio, peça a Deus discernimento para você entender quando Deus está trabalhando e quando Deus está modificando, porque existem coisas que precisam ser modificadas. Deus, ele faz esse processo nas nossas vidas. E que o Senhor te dê sabedoria para entender, aceitar e viver na intensidade aquilo que ele tem proposto para você, que é muito maior, que é muito mais amável, tranquilo, pacífico, como são as coisas que vêm do alto. Glória a Deus. Eu quero agora que você feche seus olhos, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha recebido essa palavra. E eu quero que você repita comigo aí uma frase. Se eu plantei o sonho, eu mesma o cumprirei, desde que o Senhor esteja comigo. Não olharei para o tempo, nem para as circunstâncias, mas olharei para o alto, que é de onde vem o meu socorro. Porque o Senhor promete, o Senhor cumpre, porque o Senhor é o realizador de sonhos. Glória a Deus. Glória a Deus, o Senhor promete, o Senhor cumpre. Ele é o realizador de sonhos. Não busque no outro aquilo que somente Deus pode entregar para você. Não espere do outro aquilo que somente Deus pode dar a você. E não apoie em você aquilo que somente Deus pode realizar por você. Porque com a força do nosso braço, nós vamos até um limite muito curto. Mas com uma força que é gerada
que é aperfeiçoada dentro da fraqueza humana. Quando nós nos colocamos aos pés do Senhor, nós vamos muito longe. Não porque somos fortes, nem porque somos super ungidas, mas porque o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e quando nós reconhecemos as nossas limitações e nos colocamos sob a dispensação de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família e que Ele te dê discernimento. Busque em Deus tudo o que você precisa. A solução para tudo aquilo que você precisa realizar, precisa fazer, cumprir, está somente no Senhor. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Graça e paz.